Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro que já se tornou habitual. Espero que haja paz, que haja alegria em nossos corações. E o nosso objetivo é sempre levar uma mensagem consoladora, pacífica, que nos recorde uma das coisas mais importantes da nossa existência, é que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos os herdeiros de todo o patrimônio do Senhor. Aliás, foi exatamente isso que Jesus disse na sua fala com os seus discípulos. Ele disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais que isso. A gente não leva muito em consideração as palavras de Jesus, senão começaríamos a buscar a realização dessas coisas. O caminho não é tão simples assim. É um pouco áspero, porque é um caminho que a gente faz não para fora, mas sim para dentro de nós. Vamos começar a garimpar os aspectos negativos do nosso caráter. Vamos começar a buscar os aspectos sombrios que a gente guarda no coração. E à medida que vamos fazendo essa busca e vamos encontrando, o trabalho vai ser erradicá-los, limpar, nos tornarmos como crianças. Aliás, está no Evangelho. O Senhor disse que quando nós fôssemos como as crianças, inocentes e puros, aí então nós estaríamos no caminho certo. E o nosso objetivo aqui nessa conversa domingueira é exatamente fazer com que meditemos um pouco mais a respeito dessas coisas. E quando Kardec diz que os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos, nós não levamos em consideração isso, porque se levássemos, teríamos muito mais cuidados nas coisas que a gente fala e nas coisas que a gente pensa, e também naquilo que fazemos. Mas uma experiência muito interessante com os espíritos, que eu vou contar para vocês, e que me deixou assim feliz de saber que muitas vezes nas nossas tomadas de decisão, os espíritos nos ajudam. Como eles nos dão a mão para as coisas positivas que a gente imagina que pode fazer e tenta fazer. Da mesma forma que a gente tem os comparsas que nos ajudam nos aspectos negativos das nossas atitudes. Mas a minha amiga, moradora de Campos, que hoje já está no mundo espiritual, ela teve uma experiência linda e nos contou essa experiência. Ela foi fazer uma palestra numa cidadezinha aqui no interior do Rio de Janeiro e ela era professora de música e amava tocar piano, cantar, era uma coisa que ela gostava muito. E terminou a palestra, eles foram para a casa de uma pessoa que ia oferecer um lanche. E chegando na casa, ela viu logo um piano. Então, pediu licença e sentou-se ao piano e começou a dedilhar as teclas. Nisso, um rapaz, que estava também ali, chegou e se sentou ao lado do piano e perguntou a ela se ela tocava e cantava A Noite do Meu Bem. E ele era muito fã da autora daquela música e era a música que ele mais gostava. A minha amiga não teve problema nenhum. Começou a dedilhar A Noite do Meu Bem e começou a cantar. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Mas assim que ela começou a cantar, a cabeça do rapaz pendeu e ela percebeu que ele estava dormindo. Ficou um pouco aborrecida. Afinal de contas, ele tinha pedido para ela tocar a música e ela estava tocando, cantando, e o rapaz estava adormecido. Então, ela dedilhando o piano, quando chegava perto dele, ela batia com mais força no teclado
para ver se despertava o moço, mas isso não aconteceu. Quando ele encerrou a música, parou de tocar, ele levantou a cabeça e com os olhos assim um pouco vidrados, parados, ele disse: eu antigamente gostava desse tipo de música e era o que eu compunha, mas atualmente eu componho músicas diferentes. E o moço começou a cantar uma música chamada Cantiga de Paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera. E ele cantando, ela ficou desesperada e começou a pedir uma caneta, um papel, um caderno, qualquer coisa. Ela queria anotar. Enquanto o rapaz cantava a música, ela queria fazer anotações e não deu certo. Aí o moço parou de cantar e piscou os olhos com força. E ela falou assim: canta outra vez. Ele falou: cantar o quê? Isso que você estava cantando. Não, senhora, eu não canto. O moço nem sabia que era médium e que foi o intérprete de Dolores Duran, que já está no plano espiritual, e cantou uma música linda e ela não teve a chance de anotar. E acabou a história, ela voltou para casa e toda noite ela tinha o costume de ligar aqui para o Rio de Janeiro, ela morava em Campos, e conversar com uma senhora que é médium aqui no Rio de Janeiro, uma médium extraordinária, Dona Brunildes Mendes. Ela ligou para a senhora Brunildes e disse a ela: olha, eu tive uma experiência notável, mas eu fiquei muito triste, porque você imagina que um rapaz recebeu uma música linda e uma letra muito bonita, a música também, e eu não tive um papel e um lápis para anotar. E depois que ele despertou, ele não se lembrava de nada. Aí então, a médium aqui do Rio de Janeiro disse a ela: pois eu tenho uma surpresa para você. Não fique triste, não. A Dolores Duran passou por aqui e me deixou a letra e a música que você ouviu do rapaz. E ela começou então a cantar. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escute, meu irmão. A nossa amiga Evani Medina ficou assombrada que se o espírito havia se comunicado lá na cidadezinha onde ela estava, através do rapaz, e naturalmente quando viu que ela não conseguiu anotar a música, veio para o Rio de Janeiro e, através dessa médium, ela escreveu a letra e passou a música também. É uma música linda que os espíritas cantam. O título é Cantiga de Paz. Então, nós vamos ver aí, quando as pessoas, os luminares do conhecimento, os espíritos, e Jesus diz que o espírito sopra para onde quer. Realmente, eles estão em toda parte e interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Lá de Campos, a nossa Evani ficou sabendo que a Dolores Duran estivera na cidadezinha, depois viera para o Rio de Janeiro na mesma noite e ditara à médium a música que hoje os espíritas cantam. Não é notável isso? Pensem, nós temos a companhia dos espíritos. Agora, uma companhia boa ou ruim depende de nós. Se nós preferirmos as más companhias, elas virão. Se preferirmos as boas companhias, elas estarão conosco. E isso é muito bom. Até mais ver.